Muito bem. Último subitem. Referenciais para a identificação do si. Inevitavelmente, as pessoas necessitam de experienciar algumas dessas escamoteações do ego, seus jogos, por falta de estrutura psicológica para suportar a realidade, a verdade. O mecanismo de fuga pode constituir uma necessidade de reprimir algo para cuja manifestação o ser não se sente preparado. É sempre um risco intentar-se de inopino empurrar o indivíduo para um encontro claro e imediato com o si, face à sua ausência de valores íntimos para reconhecer-se frágil, sem deprimir-se necessitado, sem insegurança em relação ao futuro, aturdido, sem esperança. O ser psicológico é estruturalmente a soma das suas emoções e conquistas, que caracterizam a individualidade pessoal no processo de evolução. A libertação, portanto, dos complexos artifícios de fuga dar-se-á mediante terapias adequadas que facultarão o amadurecimento psicológico para a autoestima e o enfrentamento da realidade suportável. Qualquer tentativa de esgrimir a verdade, afinal a verdade de cada qual, pode resultar em conflito mais grave. A queda da máscara desnuda o indivíduo e nem sempre ele deseja ser visto como é, mesmo porque se ignora. Podendo sofrer um choque com o descobrimento prematuro, ao alienar-se por saber se identificado de forma inadequada, desagradável. Pode sofrer um choque. A verdade é absorvida a pouco e pouco, através da identificação dos valores reais, em detrimento dos aparentes, do descobrimento do significado da existência e da sua finalidade. Os convites existenciais que propelem para o exterior, para a aparência, modelam a personalidade impondo inúmeros mecanismos de sobrevivência do ego, aos quais o indivíduo se aferra, permanecendo ignorante quanto à sua realidade e aos relevantes objetivos da vida. As ilusões, desse modo, são comensais da criatura, que se apresenta conforme gostaria de ser e não de acordo com o si, o seu eu profundo, o que ele é. Extirpá-las é condenar o outro ao desamparo, retirar-lhe as bengalas psicológicas de apoio. Isso não significa apoio aos comportamentos falsos, às personagens estereotipadas. Antes, é respeito ao direito de cada um viver como pode, e não consoante gostaria de ser. Imprescindível que se seja leal, honesto para consigo mesmo, desvelando-se e trabalhando-se interiormente. A experiência de identificação do si é um passo avançado no processo de autodescobrimento, de autoamadurecimento. Essa busca interior expressa-se como uma forma de insatisfação em relação ao já conseguido. Os valores possuídos não preenchem mais os espaços interiores, deixando vazios emocionais. Uma necessidade de aprimoramento psicológico, superando os formalismos, os modismos, o estatuído circunstancial, nos quais a forma é mais importante do que o conteúdo. O exterior é mais relevante que o interior. Uma consciência lúcida que desperta para os patamares superiores da existência física
uma incontida aspiração pelas conquistas metafísicas face à vigência permanente do fenômeno da morte em ameaça contínua, pois que a transitoriedade da experiência física se apresenta de exíguo tempo, facultando frustrações, uma imperiosa busca de paz desvestidas de adornos e de condicionais em um amplo anseio de plenitude. A emersão do si, predominando no indivíduo e característica de cristificação, de libertação do Deus interno, de plenitude. Quando começa uma transformação psicológica, se opera automaticamente, a escala de valores se altera e o comportamento muda de expressão. Campeiam as psicopatologias como efeito da atitude do ego em relação ao eu, estando a exigir maior conhecimento das necessidades legítimas. A saúde emocional e mental se estabelece ensejando uma visão correta em torno dos acidentes orgânicos que não mais desequilibram e o fenômeno da morte se torna perfeitamente natural, sem fantasmas apavorantes ou anelos de antecipação. Ocorre uma plena harmonia entre o viver, existência física, e a vida, realidade total. Lentamente ocorre a equalização. Fica sem jaça, sem esconder absolutamente nada, sem nenhuma sujidade. A verdade é absorvida a pouco e pouco, através da identificação dos valores reais em detrimento dos aparentes, do descobrimento do significado da existência e da sua finalidade. Essa busca interior expressa-se como uma forma de insatisfação. O indivíduo não está mais satisfeito com aquilo que ele tem, com aquilo que ele já conseguiu. Ele quer mais. O self, em razão do processo reencarnatório, fica imerso na névoa carnal, adormecido pelos tóxicos e vapores da indumentária física, sob a pressão das experiências humanas, dos relacionamentos sociais, nos quais a astúcia e não a sabedoria, a simulação e não a honestidade, a falácia e não o silêncio promovem o indivíduo, granjeiam um lugar de destaque na comunidade. Essa conduta irregular, tal critério, são impeditivos para a liberação do si. Campeiam as psicopatologias como efeito da atitude do ego em relação ao eu, estando a exigir maior conhecimento das necessidades legítimas. A conquista do self é processo que se deve começar imediatamente, recorrendo-se às terapias próprias e, simultaneamente, aos recursos da oração, da meditação, das ações edificantes. Cada logro enseja a ambição de alcançar um novo patamar, que se torna um desafio atraente e estimulador. Ninguém, pois, pode deter-se nos níveis inferiores de consciência, relegando a plano secundário o si à realidade ambicionada. Em hipótese alguma, quer queiramos ou não, nós vamos verdadeiramente sairmos do anonimato que estávamos fazendo com o nosso si
atando-o, deixando-o amarrado ao madeiro, relegando-o a um plano inferior, quando ele, por sua vez, exige de nós uma conduta altruísta. Ninguém pode deter-se nos níveis inferiores de consciência. Isso é uma afirmação. Ela não está, de forma alguma, dizendo assim, não, talvez vocês podem adiar um pouco. Não. Cada logro, cada conquista, cada degrau subido enseja a ambição de alcançar um novo degrau, que se torna um desafio atraente, estimulador. Um desafio atraente e estimulador. Vocês veem que a pessoa não vai conseguir ficar de forma alguma escondida. Ela vai, mais cedo ou mais tarde, ter que pôr à mostra todo o seu esplendor, toda a sua origem divina, que está retida dentro de cada um de nós, pois todos nós somos filhos de Deus e trazemos intimamente o pólen, a semente que precisa desabrochar, mais cedo ou mais tarde. Obrigado. Voltaremos em breve.